Meus amigos, eu não poderia deixar de falar do brilhante voto dos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça no julgamento que trata das prisões do 8 de janeiro na frente dos QGs, né? Foi realmente uma aula de direito, deu gosto de ver, sobretudo porque foi divergindo do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, né? Então veja só, Nunes Marques e Mendonça divergem de Moraes e rejeitam denúncia contra presos em frente a quartel após atos do 8 de janeiro. Olha, essa questão é uma das mais arbitrárias que vem acontecendo, né? Um dos mais absurdos que vem acontecendo, dos muitos, né? Então, a gente sabe que teve pessoas ali que realmente invadiram, depredaram patrimônio público, cometeram vandalismo e devem ser investigadas e punidas na forma da lei, respeitado o devido processo legal, né? Mas, infelizmente, foi todo mundo criminalizado, foi todo mundo colocado como se terrorista fosse, como se vândalos fossem, né? Foi todo mundo colocado na vala comum, presos, e tem pessoas que estavam apenas cozinhando lá nas barracas, no acampamento em Brasília, e foram presos como vândalos, como pessoas que invadiram, né? Então, ao que parece, até agora, as condutas não foram individualizadas, e está sendo todo mundo condenado, como se criminoso realmente fosse, né? Então, essa é a questão. E mais, pelo STF. E o voto do ministro Cássio Nunes e André Mendonça deixou várias arbitrariedades claras, né? Eu peço que vocês prestem muita atenção. E tem também uma nova derrota que o desgoverno Lula sofreu no Congresso Nacional, que eu gostaria de comentar com vocês também, tá certo? Então, olha só. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, votaram na noite de segunda-feira para não denunciar as 50 pessoas apontadas como incitadoras dos atos do 8/1 pela Procuradoria-Geral da República, no julgamento do inquérito 4921. Bom, eles são acusados pelos crimes de incitação pública à prática de crime e associação criminosa e estavam acampados em frente ao quartel-general de Brasília, né? Bom, os dois apresentaram divergências em relação ao voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Cara, é surreal, né? Se você contar isso para um gringo, para qualquer país do mundo, o cara vai rir da sua cara. Fala, não, você tá de brincadeira. Quer dizer que ficar acampado na frente de um quartel do exército, cantando o hino nacional e segurando uma plaquinha pedindo ajuda, é mais grave do que o tráfico de drogas, por exemplo, porque o André do Rap foi solto pelo mesmo STF, né? E agora, senhoras de idade, tias do Zap, foram presas porque estavam cozinhando lá no QG de Brasília. Bom, é isso que está acontecendo, né? Sem julgar o mérito da questão e sem fazer juízo de valores. Esses são os fatos. Faça com eles o que vocês quiserem. Bom, Nunes Marques considerou a corte incompetente para julgar o caso. Vejam só. Para o exercício do juízo, a admissibilidade da acusação, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília, escreveu. Trocando em miúdos aqui, traduzindo, ele disse o seguinte, olha, nós somos incompetentes para julgar essa ação. Tem que ser remetido para a Justiça Comum. Eles não têm foro privilegiado. Por que o STF está julgando essa ação? Por que o STF está julgando esse caso? Eles não têm foro privilegiado. Basicamente, foi o que o ministro Cássio Nunes disse aqui. Né? Tem que mandar para a Justiça Comum. Não é o STF que tem que lidar com essa situação, não é? Então, além de rejeitar as denúncias, ele entende que é necessário revogar todas as medidas cautelares diversas da prisão contra eles decretadas, sem juízo da continuidade das investigações e do oferecimento de nova denúncia em relação a eles no foro competente, no caso de surgimento de novos elementos de prova que efetivamente possam demonstrar a existência de justa causa e indícios mínimos de autoria, condição imprescindível para a instauração da ação penal, né? Então, basicamente, o que ele disse aqui foi: solta os caras, eles não têm que estar presos. Remete o negócio para a Justiça Comum e continua-se as investigações, né? Se novos dados ali forem apresentados, aí tudo bem. Mas eles têm que ser soltos imediatamente. Basicamente foi o que ele disse aqui. Então o ministro considerou que a falta de indícios de autoria evidencia a ausência de justa causa, condição imprescindível para o recebimento da denúncia ofertada, o que, por sua vez, sinaliza excepcionalidade apta a justificar a rejeição da denúncia, a instaurada em desfavor dos ora denunciados, né? Então ele falou ali que realmente não tem base para justificar a denúncia deles,
né, e que as medidas cautelares têm que ser retiradas por isso. Continuando, com as mais respeitosas vênias de que tudo foi exposto, entendo que não se pode caracterizar a justa causa para a instauração da ação penal lastreada do simples fato de alguém estar acampado ou nas imediações do quartel-general do Exército em Brasília, sem que se demonstre e individualize sequer uma conduta criminosa atribuída aos denunciados, escreveu. Bom, ele disse aqui, traduzindo para vocês e resumindo, o que eu falei basicamente há 3 parágrafos atrás, né? Pessoas que estavam apenas acampadas na frente dos QGs, que estavam cozinhando, foram presas, sem que houvesse uma acusação mínima de cometimento de crime ou ilícito penal. É um total absurdo. E pelo menos agora nós tivemos aqui uma aula de direito e alguém se insurgiu, alguém expôs isso, porque realmente precisa ser exposto, porque uma coisa sou eu falar, eu não sou ninguém, eu não sou jurista, não sou advogado, né? Sou só alguém que vem aqui dar minha opinião, né? Outra coisa é um ministro do STF colocar isso aqui, ó, na mesa, tá? Tem um peso muito grande. Bom, mas mesmo com os votos de Nunes Marques e André Mendonça, o resultado do julgamento já estava definido. O placar foi de 8-2 para denunciar o grupo considerado como incitador dos atos do 8 de janeiro. A gente já sabia, né, que o sistema iria ser implacável nessa questão, iria sim criminalizar, responsabilizar e punir todos aqueles. Embora o ministro Cássio Nunes aí e André Mendonça tenham feito a sua parte. Então, parabéns pela aula de direito, primeiramente, né? E segundo, por... é até absurdo dizer isso, mas por seguir a lei, por seguir a Constituição e por seguir o bom senso. Parabéns, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, tá? E se por um lado nós sofremos essa derrota no judiciário, nós tivemos aí mais uma vitória sobre o desgoverno Lula. Sim, meus amigos, veja, urgente, comissão da Câmara derruba decreto de Dino sobre armas, tá? Então, era uma questão muito importante que havia sofrido uma pressão muito grande lá no Congresso pela bancada da Segurança Pública. Tava difícil de derrubar o decreto do Dino, mas eles conseguiram, né? Então, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou no dia 25, né, um projeto de decreto legislativo que revoga o decreto sobre a política de armas, elaborado pelo ministro da Justiça Flávio Dino, que é do Partido Socialista Brasileiro, e assinado por Lula, né? Então, olha só, o que aconteceu, só para a gente entender. Deputados pressionam o governo Lula a rever a suspensão de registros de armas de fogo no país. As emissões estão paradas até ser publicado um novo decreto, previsto para maio. O presidente da comissão, deputado Sanderson, pautou para hoje o PDL de sua autoria. O texto só recebeu 4 votos contrários, que são do pastor Henrique Vieira, do PSOL, né? O que, cara, é surreal isso aqui, né? O cara é pastor e tá num partido como o PSOL. Tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem comigo, né? É pastor do quê, esse sujeito? Pelo amor de Deus, né? Delegada Adriana Accorsi, né? E aí você tem uma delegada no PT, você vê que é só controvérsia o negócio, né? Um pastor que tá no PSOL, uma delegada, uma policial civil, né? Tá no PT, Dimas Gadelha, do PT, e Raymond, também do PT. Então é só gente boa, só gente boa e incoerente, porque uma delegada ser contra a política de liberação de armas, né, e estar no PT é uma incoerência total. Não vou nem falar do pastor, né? Bom, a votação no colegiado foi simbólica e ocorreu sem obstrução, após o acordo firmado entre aliados do Palácio do Planalto e bolsonaristas. Agora ele deverá seguir para a CCJ, que é a Comissão de Segurança e Justiça, né, de Constituição e Justiça. Na semana passada, Sanderson conseguiu articular com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a inclusão do requerimento de urgência na pauta do plenário de ontem. Então, a urgência acelera a tramitação da proposta da Casa, sem a necessidade de projeto ser aprovado na CCJ antes de chegar no plenário. E para ser aprovado, o requerimento precisa de apoio de 257 deputados. Então, mais uma vitória para o Brasil, principalmente aí para os CACs, né? E para quem queria ter uma arma em casa, quem queria ter a posse da arma de fogo em casa, tá? Que, repito, não se trata aí de qualquer outra questão, se trata do direito à legítima defesa, seja da sua vida, seja da vida da sua família, seja da defesa do direito à propriedade, que a nossa Constituição prevê, né? Então é disso que se trata, de direito à legítima defesa. E ninguém faz
a defesa da sua vida, né, contra um agressor, afinal de contas, os órgãos de segurança não são onipresentes, né? Ninguém faz a defesa da sua vida ali com as próprias mãos, né? Você tem que ter realmente uma arma para contrapor o bandido. O bandido está armado, o cidadão de bem não, né? E muitas vezes. E o desgoverno quer justamente tirar as poucas armas que tem em circulação, ou, o que é pior, facilitar o acesso a elas para quem eventualmente não tenha, né? Então, uma boa notícia, uma vitória das muitas que virão, sobretudo nessa CPMI do 8 de janeiro, se Deus quiser. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.